Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Aqui você aprende técnicas para recuperar o tempo perdido na guitarra. Eu sou o Thiago do DNA da Improvisação e o tema da aula de hoje é: por que você já toca guitarra há mais de 10 anos e ainda não consegue fazer uma harmonia legal na guitarra, criar uma harmonia legal na guitarra? Ok? Então vamos lá. Para começo de conversa, as pessoas confundem o que significa isso. O quê? O que significa criar uma harmonia, saber a harmonia, né? Então vamos lá, vamos começar esse assunto aqui. Primeira coisa é o seguinte: criar uma harmonia é ter a harmonia internalizada. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Espera aí, ajeitar isso aqui. Pronto. Primeira coisa é você entender que você tem que criar uma harmonia, é ter a harmonia internalizada, é ouvir internamente e não só se prender aos conceitos teóricos. Porque a harmonia, ela tem muitos conceitos, né? Empréstimo modal, empréstimo modal, dominante secundário, sub-5, sei lá, acorde napolitano, sei lá, você já ouviu vários termos de harmonia, dominante, subdominante, acorde substituto, substituição, etc. Tantas coisas que tem na harmonia, até também coisas relacionadas mais à formação dos acordes, que confunde também com a harmonia, por exemplo, saber a formação dos acordes, como fazer um acorde invertido, como fazer acorde com sétima e com nona, que são elementos que você vai usar na harmonia, mas que não é ainda harmonia, né, propriamente dito. A harmonia é a função que o acorde exerce na música. Mas tudo isso ainda são questões fundamentais, são questões teóricas. E não faz você criar uma harmonia. Não faz. Você pode saber tudo de harmonia e mesmo assim, na hora que você precisar criar uma harmonia, não sai nada, porque ela não está internalizada. E essa é a proposta dessa aula aqui hoje. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar um mundo interior. Mundo interior é um conceito do método DNA da improvisação, que é o quê? É exatamente você usar, através de técnicas, de você internalizar a harmonia, você ser capaz de acompanhar a harmonia de ouvido. Se você treinar isso e conseguir acompanhar a harmonia de ouvido, aí sim você vai conseguir criar uma harmonia. Por quê? Porque a harmonia, ela está diretamente conectada com a melodia. Não existe acorde bom. Existe acorde bom para aquela melodia. Só o acorde pode ser lindo, mas se você colocar ele fora de contexto e fora de conexão com aquela melodia especificamente, ela não vai funcionar bem. E é importante entender que a gente não harmoniza por harmonizar. A gente harmoniza uma melodia. Então, toda harmonia, ela serve uma melodia. E se essa melodia mudar, a harmonia muda também. Porque a harmonia, ela sempre trabalha servindo, em função da melodia. Tá? Por isso que eu digo que quem aprende a improvisar domina a harmonia. Porque quando você estuda improvisação e você aprende as técnicas da improvisação, não tem como você improvisar, né, por cima de uma harmonia que você não sabe qual é. A não ser que você esteja num nível ainda de só passando as escalas, que eu não vou nem aqui considerar como improvisação. Você só está reconhecendo as digitações. Tipo, o cara fala assim: vamos tocar sobre o campo harmônico, vamos tocar sobre centros tonais. Eu, inclusive, já fiz isso, já ensinei isso. E hoje eu percebi que não é eficiente você, por exemplo, tocar sobre um campo harmônico. Você coloca uma progressão de acordes num campo harmônico e usa a escala daquele campo harmônico só, sem nem se preocupar com a harmonia. Isso é muito pouco eficiente porque você não domina as trocas dos acordes. Você só sabe que tais acordes que vão ser tocados na música se encaixam
nessa escala aqui, mas você nem está prestando atenção na troca de acorde. Então, quando isso está acontecendo, que você só está passeando pelas escalas, você só está passeando pelas escalas. Já é um primeiro nível de improvisação, sim, mas não é a improvisação como técnica de improvisação mesmo, né? Que a improvisação ela é uma técnica de você compor uma melodia em tempo real. É você compor mesmo uma melodia. E a melodia, ela não pode estar desconectada da harmonia. Por exemplo, estou no 3º grau e eu estou solando aqui por cima do 4º grau, porque eu não sei, só sei que eu estou tocando a escala. Então, está desconectado, entendeu? Por isso que é importante você entender a harmonia no nível de absorver ela, de sentir a harmonia, tá? Capaz de criar esse mundo interior. E o que é o mundo interior? É quando você ouve um acorde, você já pescou, você já sabe qual é o acorde. Você tem essa capacidade de ouvir internamente. Esses dias eu vi um vídeo do Joe DeFrancesco, que é um organista da pesadíssima. Aí eu vi um vídeo dele passando o som e ele com um trio, né? Ele tocava com o Pat Martino. O cara é monstro. E ele passando o som, ele tocando o órgão, um guitarrista e um batera, que é uma formação também muito comum e muito comum de organistas, né? Eles geralmente vão tocar com um instrumentista, tipo uma guitarra, porque os baixos ele faz, né? Então é muito comum isso, esse trio. Em suma, tava lá o guitarrista, ele e o batera. Aí ele queria ouvir o som do órgão no PA. Ele estava passando o som. Aí nisso ele anda e pede o guitarrista para tocar um pouquinho. Inclusive, falar nisso, o guitarrista da pesada foi lá e tocou órgão pra cacete também. Mas uma coisa interessantíssima foi que no que ele pediu, o cara, não, vem cá, toca aqui enquanto eu vou lá. O cara deixa a guitarra, ele sai do órgão, vai lá para frente. Nisso, fica só o batera, sem harmonia nenhuma, e o guitarrista vai lá, enquanto ele deixa a guitarra e anda até o órgão, a música continua acontecendo. E a música continua acontecendo na cabeça dele. E quando ele senta no órgão para tocar, ele já ataca no próximo acorde, no acorde que estava a situação musical. Ou seja, enquanto ele deixou a guitarra e andou até o órgão, a música continuou rolando internamente na cabeça dele. Isso é mundo interior. E ele já pegou do meio do caminho. E outra coisa, quando o Joe DeFrancesco voltou, ele saiu da guitarra novamente. E nisso que ele foi até a guitarra dele, DeFrancesco já voltou, já começou a tocar, e ele já pega a guitarra e já ataca exatamente no ponto em que estava. Ou seja, a música nunca deixou de tocar na cabeça dele. Isso é mundo interior. E isso é saber a harmonia profundamente. Quando o cara conhece a harmonia a ponto dela não sair mais da cabeça dele, aí ele consegue criar uma harmonia legal. Por quê? Porque os acordes vêm para ele. Então ele sabe escolher qual é o acorde, porque ele não está fazendo uma relação teórica só. Aqui poderia estar... Enquanto estiver nesse nível, a coisa não vai acontecer para você. E hoje eu quero te mostrar aqui uma solução, vou te dar aqui um passo a passo para isso, tá? E se você for profundo, é a palavra que quem me acompanha sabe que vai ouvir isso o tempo todo, porque esse é um dos princípios do método DNA. Se você for profundo, você talvez consiga internalizar a harmonia em 6 meses, né? Vamos dizer assim, 8 meses, 2 meses de teoria para você entender os conceitos da harmonia mesmo, e depois, usando as técnicas do DNA da improvisação, você vai internalizar a harmonia talvez em 6 meses, se você for dedicado. E olha só, em 6 meses de profundidade, você vai conseguir resolver um problema para o resto da vida, né? Um problema de uma vida, que às vezes, sei lá, vamos supor que você já toca há 20 anos e ainda sente que a harmonia não é um negócio que você domina. Olha só, se em 6 meses de profundidade você resolveu um problema de 20 anos, entende? Então, o segredo é a profundidade. Lembra sempre do princípio.
Se você for profundo, você vai aprender aquele negócio. Se você ficar superficial, você vai sempre ter que retomar aquilo toda vez, tá? Mas aí as pessoas dizem, mas a harmonia é muito difícil. Harmonia, tudo é difícil quando você não sabe. Tudo é difícil quando você não sabe. Nadar é difícil? Para quem sabe, não é. Vê o cara que sabe nadar, como é que ele pula na água. Ele pula na água e vai tranquilão. Quem não sabe, é um desespero. Então, tudo que você for mergulhar pela primeira vez, vai ser desconfortável. Só que se aquilo é uma ferramenta que você quer dominar e que vai te levar para o lugar onde você quer, você precisa, naquele momento, você precisa vencer essa barreira inicial. Porque essa barreira inicial, ela é temporária. Porque é como a nossa mente funciona. Tá? Então vamos lá. Jeito errado de fazer isso. Acumular só a teoria, já falei. E como é então que é o jeito certo? Você, além da teoria, não estou falando que você não precisa da teoria, você precisa da teoria, mas você precisa internalizar, você precisa ouvir muita música também, para você também ter referências, você precisa fazer muita análise e você precisa experimentar. Vou te mostrar aqui um como. Eu vou pegar um trecho de uma música do Chico Buarque, tá? Chamada Olhos nos Olhos. Então, preste atenção aqui. Olha só. Vou pegar um trecho da música que é assim, ó. Eu vou escrever aqui primeiro, pra gente ter ela aqui, depois eu, Fá sustenido, Fá sustenido, menor 7, Dó sustenido, 7, com baixo em Mi sustenido. Eu estou sendo muito rigoroso aqui, tá? Fá sustenido menor, com baixo em Mi. Ré sustenido, menor 7, bemol 5, Ré, sétima maior, Dó sustenido 7, Dó, como é que faz o diminuto mesmo? Isso, Dó diminuto, e volta para Fá sustenido menor com sétima, com baixo em Dó sustenido. Olha só o que essa harmonia tem para nos ensinar sobre harmonia, né? Então, olha só. Primeira coisa, deixa eu tocar esse trechinho. Esse trechinho é o trechinho da música Olhos nos Olhos, do Chico Buarque, que é isso aqui, ó. E que venho até remoçando e me pego cantando sem mais nem porquê. Primeira coisa, você tem que ser profundo na questão. A gente tem que analisar, saber o que está acontecendo aqui. Bom, a música está em Lá maior, né? Ela começa, quando chegou, quando você me deixou, meu bem, ela está em Lá maior. Então a gente precisa saber elementos fundamentais para poder fazer uma análise harmônica aqui. Então, ó, Lá maior, né? Ó, Si menor, Dó sustenido menor, campo harmônico, né? Dó sustenido menor, Ré com sétima maior, Mi 7, Fá sustenido menor 7, Sol sustenido meio diminuto. Coloquei aqui o campo harmônico. Campo harmônico que a gente vai precisar. Aqui que acontece, ó. Além do campo harmônico, eu já disse aqui em outras aulas, o campo harmônico não é o suficiente para você dominar a harmonia. E para você tocar sem cifra, para você tocar de ouvido, para você tocar harmonia de ouvido, para você fazer uma boa harmonia, não é o suficiente, tá? A harmonia tem um pensamento de um teórico de harmonia, que é o Kohreuter. O Kohreuter morou no Brasil, foi professor de várias celebridades aí, inclusive do Tom Jobim, e ele
tinha um pensamento que eu gosto muito, que eu acho que simplifica muito a vida e deixa as coisas muito claras, que é através de leis tonais. Então você tem, ele divide a harmonia em 5 leis tonais. E as 2 primeiras leis, o campo harmônico são só as 2 primeiras leis. As outras 3 leis ultrapassam os limites do campo harmônico. Então, é difícil uma música que você não ultrapasse esse limite. Então, se você só souber o campo harmônico, você não consegue analisar as harmonias direito. Você precisa avançar mais do que isso. A terceira lei tonal são os dominantes e subdominantes individuais, e a quarta lei tonal são os empréstimos modais e alterações, e a quinta lei tonal é a modulação. Então, de cara aqui, mas o campo harmônico é uma ferramenta para você analisar, obviamente, para você se guiar. Mas olha só, esse acorde aqui, ó, é o 6º grau, tá vendo? Esse aqui é o 6º grau, o primeiro acorde aqui que ele faz. Aí o que ele faz? Aqui é o 6º grau de novo, repara? É o 6º grau de novo. E tem um acorde no meio do caminho aqui, ó. Que acorde é esse? Esse aqui é o dominante individual desse acorde aqui, tá? Então esse acorde aqui, ó, esse acorde aqui é o 6º grau. É o 6º grau menor do campo harmônico. E esse acorde aqui? Ó, esse acorde aqui. Esse acorde é o dominante do, vou botar assim, ó, 5 do, não, vou escrever assim mesmo, do 6º, tá? Ele é o 5 do 6º. Repara que ele é o dominante de Fá sustenido menor. Se a música tivesse em Fá sustenido menor, o 5º grau seria esse aqui, o dominante seria esse aqui, né? Então, só que a música não tá. Então, esse aqui é um acorde dominante secundário, tá? Esse é o dominante secundário. E esse dominante secundário, ele ainda veio invertido, com Mi sustenido no baixo, tá? De novo, Mi sustenido não existe. O que não existe é dizer que Mi sustenido não existe. A terça maior de Dó sustenido é Mi sustenido, tá? E eu gosto de colocar a cifra assim, a não ser que seja uma cifra com dobrado bemol, dobrado sustenido, que aí é muita piração. Mas é legal colocar para você, né, entender também os princípios. Mas se aparecer uma cifra assim, tá errado, tá? Tá errado. Só que dá para entender, até porque a cifra ela é precária tanto para o bem quanto para o mal. E ela é precária tanto para o bem, o gato está aqui querendo sair. Ela é precária tanto para o bem quanto para o mal. Então, essa cifra aqui dá para entender do que se trata, mas o certo mesmo, aqui como a gente está fazendo uma análise, o certo é esse aqui. Esse é o intervalo, né? Esse é o intervalo certo. Muito bem. Então, esse acorde, ele é o dominante individual, ele é dominante do 6º grau. E esse acorde aqui, de novo, esse acorde aqui, de novo, ele é o 6º grau. Depois disso, olha só o que acontece. Você tem esse acorde aqui, ó. Você tem o Ré sustenido meio diminuto. E o que esse Ré sustenido meio diminuto está fazendo aqui? Esse acorde aqui, este acorde é o próprio Fá sustenido. Ó, vou colocar aqui. Esse aqui é o próprio Fá sustenido. Ele é Fá sustenido menor. Ele é o 6º grau. Já explico por que com mais detalhe. Depois disso, você tem o Ré com sétima maior, que é, olha aqui, ó, o 4º grau. Tá vendo? Você tem o Dó sustenido 7. Você tem o Dó sustenido 7, que é o 5 do 6 de novo. Ó, de novo, só que agora ele não está invertido.
Você tem o Dó diminuto, que eu já falo dele, e você tem o Fá sustenido menor 7 com baixo em Dó sustenido, que é o sexto grau. Você também pode, nesse momento, apesar da música estar em Lá, você pode nesse momento assumir que a música modulou para Fá sustenido menor. E se você fizer isso, esse aqui vai virar o primeiro, etc, né? Também é possível. Aí você vai pensar em modulação passageira, tá? Mas eu vou manter aqui a ideia do sexto grau, porque eu estou pensando que isso é uma inclinação. Ele não modulou, ele só ficou um tempo ali na região do sexto grau. Muito bem, vamos aprofundar um pouco mais isso aqui. Ó, por que que ele fez essa passagem aqui? Por quê? E por que que ele colocou esse acorde invertido e esse acorde invertido? Porque ele está caminhando baixo, ó. Fá sustenido, desceu o baixo, porque isso aqui é Fá, né? Então ele desceu o baixo cromaticamente. Ou seja, fazer este movimento aqui, deixa eu voltar para cá agora, ó. Fazer este movimento aqui, ó, é muito legal. Soa muito bem. Então toda vez que você tiver num sexto grau, em qualquer outra situação, você pode fazer esse movimento aqui, ó, porque você saiu do acorde do sexto grau para o mesmo sexto grau e tem um acorde aqui no meio de passagem, que é um acorde dominante, que está invertido. Olha só o que acontece, ó, o acorde com o baixo cromático, ó, né? E a forma dos acordes tá aqui, ó, Fá sustenido menor, né? Depois você tem o acorde de Dó sustenido 7 invertido, dá isso aqui. Só você pensar num diminuto aqui, ó, e descer o dedo indicador. Tá vendo? O Dó sustenido tá aqui, a terça dele 2 tons acima, o acorde está aqui. E o Fá sustenido menor 7 com a sétima no baixo é isso aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui, ó, é uma tríade menor. E que tríade menor é essa? Fá sustenido menor. Isso aqui é a tríade. Agora, baixo na sétima. Sétima de Fá sustenido, Mi. Isso é uma forma muito boa para você fazer um acorde menor 7 com menor com a sétima no baixo, né? Então, ó. Isso aqui você aplica em qualquer situação, qualquer tom que você tiver um sexto grau, você conduz para ele mesmo fazendo esse movimento. Ou o contrário. Tá vendo? Então, já é uma coisa, um elemento que você pode aplicar em outras situações, em outras músicas. Agora, por isso que ele fez isso aqui, né? Deixa eu voltar para cá. Por isso que ele fez isso aqui. Por isso que ele fez o acorde invertido. A função do acorde invertido, principalmente a terça no baixo, quando o acorde está com a terça no baixo, é conduzir os baixos. É fazer com que o movimento do baixo se torne mais melódico, mais interessante melodicamente. E também facilite a condução das vozes internamente. O que acontece? Imagina que você tem 4 vozes aqui. Deixa eu voltar para cá. Imagina que você tem 4 vozes aqui. E aí, aqui tem um outro acorde que também tem 4 vozes. Aí só que você sai daqui e vem para cá assim, ó. As vozes não se conectam. Só que se você for parar para pensar, às vezes tem nota aqui que é comum. Quer ver? Olha só, deixa eu aprofundar esse movimento aqui, ó. Exatamente esse movimento aqui. Só esses acordes aqui. Presta atenção no negócio, ó. Eu vou colocar aqui Fá. Deixa eu copiar ali em cima que é mais rápido. Ó. Olha só que interessante isso aqui. Esses 3 acordes. Vou colocar aqui o que está acontecendo na guitarra. Olha só. Fá sustenido. As notas que eu estou colocando aqui. Fá sustenido. Lá. Vou escrever assim, né? Fá sustenido. Lá. Mi. E
Lá de novo. Então tenho Lá 2 vezes. Esse eu faço em menor. Olha só o que acontece nesse acorde aqui. Eu tenho Mi sustenido no baixo. Peraí, deixa eu puxar mais pra cá. Mi sustenido no baixo. Eu tenho Si. Eu tenho Dó sustenido. E eu tenho o Sol sustenido. Agora, o último acorde, eu tenho Mi, né? Acorde invertido. Mi, Lá, Dó sustenido e Fá sustenido. Vê se você já está percebendo o que está acontecendo. Ó, vê se você já está percebendo o que está acontecendo. Ó, primeiro, olha essa voz aqui. Olha o que aconteceu melodicamente. Ele desceu cromático. Olha esse caminho aqui, ó. Olha esse caminho aqui. Ó. Ele estava aqui, ó. Depois. E depois. Turiru, ururu. Olha esse outro caminho aqui. Tá vendo? Totalmente melódico. Lá, Si, Lá. Só grau conjunto. Só movimento de segunda. Olha só esse aqui. Ó. Esse aqui que salta mais. Só que desse acorde do meio para esse da ponta aqui, olha aqui, essa melodia, essa voz aqui de dentro do acorde ficou parado. Isso aqui ficou parado. É a mesma coisa. Então ele não tem como se movimentar menos do que isso, do que não se movimentar. Ele nem se movimentou, né? Aí depois aqui, ó, olha o que acontece aqui na ponta. Movimento escalar, ó. Lá, Sol sustenido, Fá sustenido. É uma melodia. Taroró. É por isso que quando você faz o acorde invertido, nesse caso aqui, essa é a função do acorde invertido, tá vendo? É conduzir as notas internas aqui, ó, também, e as notas do baixo, principalmente, fazer com que ele se torne melódico. E você conduz, você aproveita as notas do outro acorde que já tem a ver com esse aqui, que já estão, e deixa parado, ó, ou movimenta o mínimo possível, ó, tá vendo? Ó, aqui. Isso aqui é condução de vozes. Isso aqui faz a harmonia ficar bonita. Agora, como é que eu tô aprendendo condução de vozes? Já na música do Chico Buarque. Ele tá me ensinando como é que faz, ó. A música dele tá me ensinando, tá vendo? Então, por isso que é importante você analisar também as músicas. Você pegar a música e você ter profundidade. Você mergulhar mesmo num trecho da música e entender de fato o que está acontecendo, para você pegar esse pedacinho aqui e você já aplicar na sua, e aplicar na próxima situação. Agora, olha só, quanta informação eu precisei te dar. Você precisou saber que isso aqui é o 6º grau do campo harmônico, que aí ele fez o dominante desse 6º grau invertido, e depois ele voltou no 6º grau com baixo na 7ª. Agora, isso aqui é uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula para acessar esse som harmônico aqui. Ó. Por exemplo, eu posso aplicar isso numa outra situação. Eu posso aplicar isso, sei lá. Deixa eu ver. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Ó, eu pergunto. Posso aplicar aqui, tá vendo? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha
e pode ser em qualquer outra situação que apareceu o sexto grau. Agora vamos aqui para esse acorde. Por que esse acorde aqui, ó, eita, por que esse acorde aqui é o Fá sustenido menor? Porque quando você tem um acorde meio diminuto e você inverte ele, coloca ele na primeira inversão, ele vira um acorde menor sexta. Ó. Ó. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Aqui. Pronto. Ó, esse acorde aqui, você tem Ré sustenido, né? Fá sustenido, terça menor de Ré sustenido. Aí você tem Lá sustenido, ó, você tem Lá, que é a quinta diminuta, né? Lá. E depois você tem Dó sustenido, certo? Que é a sétima menor desse acorde. Então confere aí, ó, Ré sustenido, fundamental, Fá sustenido, terça menor, Lá, quinta diminuta e Dó sustenido, sétima menor. Muito bem. Se eu inverter esse acorde, vai dar esse aqui, ó. Por exemplo, ó, vou começar agora do Fá sustenido, ó. Fá sustenido, Lá, Dó sustenido e Ré. Inverti esse acorde. O que é isso? Ó, Fá sustenido, Lá, Dó sustenido é Fá sustenido menor. E o Ré sustenido é o que do Fá sustenido? É a sexta. Então, a inversão, primeira inversão desse acorde é um acorde menor com sexta, que é o Fá sustenido. Ou seja, esse Ré sustenido meio diminuto é o Fá sustenido menor. Só que é o Fá sustenido menor com sexta. E aqui acontece um outro negócio, porque essa harmonia aqui, ela pode ser deduzida como também isto aqui, ó. Você já viu esse caminho aqui? Fá sustenido, aí depois Fá sustenido menor com sétima maior, depois Fá sustenido menor sexta, depois Fá sustenido menor sexta, que tem, no, por exemplo, no Djavan, né? na música Oceano, que ele faz assim, assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, ó, depois só tá em outro tom, né? Tá em Si, o acorde é Si, aquele ali é Fá sustenido. Mas ó, Si menor, depois Si menor com sétima maior, Si menor 7, dava pra ver, Si menor sexta. Se você pegar esse movimento aqui cromático, esse movimento cromático que está dentro do acorde e colocar no baixo, vai virar, ó, o último acorde vai ser o meio diminuto, que vai ser exatamente aquele caminho ali que aconteceu. Só que com o segundo acorde, esse segundo acorde aqui, ó, em vez de fazer isso, você faz esse. Mas o resto dá tudo certinho. Ó. Por exemplo, você pensa nesse aqui como esse. Aí esse aqui, ó, essa sétima maior, não, vou voltar para o Fá sustenido, né? A sétima maior tá aqui, ó. Aqui a sétima maior do Fá sustenido tá aqui no baixo, ó, caminhando no baixo. Aí esse acorde com sétima, a sétima tá no baixo, ó. E esse acorde aqui, meio diminuto, a sexta veio para o baixo aqui, ó, tá vendo? A sexta veio para o baixo, ou seja, esse movimento até aqui é extremamente parecido com esse, que é um movimento também muito comum, que você também pode usar. Eu, particularmente, gosto muito desse, por causa desse acorde aqui, que ele é muito bonito. Eu gosto, tá? Mas esse aqui também vai funcionar bem. Então, são opções. Você está entendendo muito da harmonia do cara e está aproveitando a harmonia dele para a sua situação, para você colocar no seu esquema. Então, esse acorde aqui, ele é o Fá sustenido menor sexta, porque ele é a inversão do Fá sustenido menor sexta. Tá? Eu poderia até colocar o Fá sustenido menor sexta aqui no lugar que você vai ouvir. Ó, por exemplo, a música e que... Vou tocar como está escrito ali primeiro. Ó, e que venho até remoçando e me pego. Agora, e que com o menor sexta, venho até remoçando e me pego. É o mesmo acorde, ó. E me pego
Agora, esse aqui vai ficar muito mais bonito por causa da condução que você já vinha fazendo. Porque você fez... Aí, de repente, você corta. Não, o cara quer que você continue esse negócio aí que você está fazendo, de cromatismo. Beleza? Esse acorde aqui tá fácil, que é o acorde do próprio campo harmônico, quarto grau. Esse aqui é o dominante, né? Já falei aqui, ó, dominante. É o mesmo acorde desse aqui, só que agora sem inversão. E por que agora sem inversão? Porque ele está conduzindo o baixo, ó. Fá sustenido. Aí o baixo agora é Mi sustenido, que é Fá. Aí depois o baixo é Mi. Aí depois o baixo é Ré sustenido. Aí depois o baixo é Ré. Depois o baixo é Dó sustenido. Ele cromatizou tudo, tá? E depois o baixo é Dó diminuto aqui, ó. Dó. Então o baixo vem cromático de Fá sustenido até Dó. Isso é bonito. Isso é bom. Isso é condução de vozes. A harmonia legal é a harmonia que conduz as vozes. É a harmonia que, além de conduzir as vozes, ela se encaixa com a melodia, né? Mas é a harmonia que conduz voz. Por quê? Porque isso aqui que eu mostrei, ó, isso aqui que eu mostrei de condução de vozes e tal, isso aqui é uma outra melodia, que é a origem da harmonia é essa, né? É a harmonia vocal. Eram pessoas cantando. Então, é muito mais fácil cantar do que cantar tim, tim, pom, e, né? Então, você fazer um movimento melódico, um movimento curto, de pouca distância entre as notas, até internamente entre as outras vozes do acorde, vai fazer com que a harmonia tenha liga, vai fazer com que a harmonia seja bonita. Ela vai soar legal se você tiver isso aqui. Entendeu? Agora vamos lá. O acorde diminuto. Esse acorde aqui, vamos lá. Análise dele. O que esse acorde está fazendo aí? Ó. Esse acorde aqui. Esse acorde, Dó diminuto, vamos lá. O diminuto, ele se repete a cada tom e meio, tá? Ou seja, o Dó diminuto, ele é igual a Mi bemol diminuto, que é igual a Sol, vou chamar de Fá sustenido aqui, Fá sustenido diminuto. Ou seja, a gente vai chegar à conclusão de que Dó diminuto é igual a Fá sustenido diminuto. E Fá sustenido diminuto é o dominante, é o diminuto auxiliar para o Fá sustenido. O que é diminuto auxiliar? É o diminuto com o baixo parado, né? É o diminuto que tem o mesmo baixo do acorde que você quer resolver. Só que aqui ele fez a inversão. É por isso que eu não gosto muito desse termo de diminuto auxiliar, tá? Só que eu falo diminuto auxiliar que é para conectar com quem já entende esse conceito, com quem já sabe o que é diminuto auxiliar. E é o que você vai encontrar em tudo quanto é lugar. Só que para mim, o diminuto auxiliar, na verdade, ele é um diminuto de bordadura. Ele é um acorde, na verdade, né? Nem diminuto. Ele é um acorde de bordadura. E este termo, provavelmente, eu não tenho certeza, né? Porque isso é uma questão técnica, uma questão histórica de... Aí tem que entrar na academia, a galera da academia vai saber explicar melhor, né? Galera, não fala senão eles ficam bravos. Os acadêmicos, né? Os acadêmicos, os professores universitários acadêmicos vão te explicar melhor esses conceitos, porque é o que eles sabem fazer de melhor, que é ficar mergulhando no mundo da teoria. E aí o que acontece? Esse acorde, existe um livro chamado Harmony, do Walter Piston, que é uma referência de harmonia no mundo, tá? Uma referência de harmonia no mundo. E o Walter Piston, ele tem um termo lá que é o seguinte, auxiliary chord. E o que é o auxiliary chord? É o acorde auxiliar. Só que auxiliary note, ou seja, a nota auxiliar não é nota auxiliar. A palavra auxiliary em música é bordadura. Auxiliary note.
É uma nota que vai e volta, né? E o que é bordadura? É igual bordar. É igual bordar. A linha desce e depois ela volta. Então, você tem a nota aqui. Por exemplo, isso aqui é uma bordadura. Ó, deixa eu fazer aqui. Pra você entender. Isso aqui é super interessante. Ó, você, por exemplo, você tem essa nota. Aí, isso aqui é uma nota do acorde, né? Vamos supor, isso aqui é um Lá maior. Isso aqui é a nota do acorde. Você faz assim, ó. Essa aqui não é a nota do acorde. Então, essa é a bordadura. Ela bordou. Ela foi pra lá e voltou. Ela é pra fazer o quê? É pra enfeitar a melodia, né? Ela podia ser pra baixo também? Podia. Né? Podia ser com outra nota do acorde também? Podia. Ó, pode ser diatônico, pode ser cromático, pode ser para baixo, pode ser para cima, né? Podia ser com qualquer nota. Isso é nota de bordadura. Isso é uma bordadura. Em inglês é o auxiliary note. E quando você tem, por exemplo, eu tenho essa aqui, que é uma bordadura. Aí essa aqui é uma bordadura também, ó. Quer ver? Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer assim, ó. Aqui é a terça. Aí depois aqui eu vou fazer também, eu vou fazer com a sétima maior, tá? Vou pegar esse acorde, ó, sétima maior. Bordadura também. Vou fazer aqui. Vou fazer com a quinta dele também. Aí agora, se eu fizer essas 3 bordaduras ao mesmo tempo, eu tenho um auxiliary chord. Eu tenho um acorde de bordadura, que são 3 bordaduras acontecendo juntas ao mesmo tempo. E quando eu faço isso com o baixo parado, eu gero o acorde diminuto no baixo parado. Ou seja, esse aqui vai ser então chamado de diminuto auxiliar. Talvez o nome venha daí, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acredito muito que o nome venha daí. Eu aprendi isso. Aconteceu numa aula que eu estava com um grande professor de harmonia que me deu aula, se chama Silvio Merri, e o Silvio sempre abriu, ele sempre me deu perguntas para eu pensar, e ele foi um dos caras mais assim que me ajudaram em termos de tudo na música, assim, mas na harmonia principalmente ele abriu muitas portas para mim. Ele me ensinou muita coisa de harmonia, me ensinou muito a pensar harmonia. E uma das coisas que ele falou foi isso aqui, e eu achei incrível. E aí eu fui buscar no livro do Walter Piston e de fato tem isso lá. E faz todo sentido isso aqui, né? Por quê que faz todo sentido? Porque se o acorde diminuto auxiliar é um acorde cujo baixo está parado, aqui então essa regra não funciona, tá? Porque o baixo não está parado, né? O baixo movimentou. Agora, se eu pensar na ideia de bordadura, está acontecendo aqui. Porque se você reparar, o dó diminuto, ele está fazendo uma bordadura em relação ao Fá sustenido menor com sétima e tudo. Menor sétima com baixo em dó sustenido. Olha só. Vamos lá. Eu vou colocar as notas que estão na guitarra aqui pra gente ver, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. É muito interessante esse negócio. Ó, dó. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá, dó. Aí dó. Deixa eu ver como tá na guitarra exatamente. Dó, sol bemol. Dó, sol bemol. Si dobrado bemol. E mi bemol. Depois, esse aqui é o dó diminuto. Aí depois vem Fá, dó sustenido. Dó sustenido. Fá sustenido. Lá. E Mi. Olha só. Olha que interessante. Ó. O sol bemol é o Fá sustenido, então aqui só está por enarmonia por causa dos intervalos, né? Aqui é sol bemol e aqui é Fá sustenido. Então isso aqui, na verdade, essa voz está parada, né?
E essa voz aqui também está parada. Por quê? Si dobrado bemol é o Lá. Então aqui está parado e aqui está parado. Essas duas aqui. Agora aqui, ó, nessas duas, se movimenta por semitom. O Mi bemol sobe para o Mi e o Dó sobe para o Dó sustenido. Ou seja, as duas subiram meio tom enquanto essas duas ficaram paradas. Ou seja, a gente tem aqui duas notas de dentro do acorde fazendo esse movimento da bordadura. Só não é a bordadura aqui porque não tem o Fá sustenido aqui no início, mas que esse movimento aqui seria perfeitamente possível, né? Aí eu teria essas notas aqui de novo para fazer a bordadura, né? E quando não é bordadura, o que eu fiz aqui? Quando não é bordadura, nesse caso aqui eu posso encarar como uma apogiatura, que a ideia é a mesma, é você ter duas notas de dentro do acorde fazendo esse caminho. Só que quando você faz isso, você na cifra acaba olhando para ele como um outro acorde, porque você alterou aqui duas notas de dentro desse acorde gerando esse aqui, né? Mas a gente pode pensar na verdade que esse primeiro acorde aqui já é o segundo acorde com duas notas aqui, ó, que ele vai resolver depois, né? Que é um pensamento de condução de voz que é muito mais profundo. Olha que interessante. Agora, olha aqui para a guitarra, isso acontecendo. O acorde diminuto aqui e o Fá sustenido menor 7 com baixo e Dó sustenido aqui, ó. Tá vendo? Olha só o que está acontecendo. Ó, esse aqui vai ficar parado e esse aqui vai ficar parado também. Esse aqui vai subir para cá e esse aqui vai subir para cá. Ó, subiu, subiu. Já é o outro acorde. Olha que interessante. Então, na verdade, é mais esse efeito de bordadura do que de uma análise de um acorde diminuto e tal, tá? Isso aqui faz o negócio ficar muito mais profundo e você entender muito mais o que está acontecendo. No mais, acabou. A gente entendeu aqui o acorde, a gente entendeu esse trecho aqui totalmente. E agora você pode aplicar esse tipo de jogada na sua música. Por exemplo, tem uma música de jazz que é um standard, que é o Stella by Starlight, né? Muita gente conhece, que ele é assim. Aí resolve, o normal é parindo, né? Tá aqui, pariruru, si bemol, que é o tom da música. Só que o que eu faço? Eu mudo um pouquinho a harmonia, que eu encontrei exatamente aquele caminho ali do diminuto, resolvendo, eu apliquei aqui, ó. Então eu faço, em vez de fazer direto, pariroró, eu faço parirola. O que é isso? É o si bemol diminuto resolvendo no si bemol, que é o tal do acorde diminuto auxiliar, mas que na verdade eu estou pensando nele como uma bordadura. Já é o si bemol para mim, só que essas vozes, ó, o baixo já tá. Aí essas três vozes de baixo, essa aqui vai resolver na quinta, essa aqui vai resolver na terça e essa aqui vai resolver na sétima maior. Essa é a única que resolve por tom, as outras duas por semitom, ó. E soa lindamente. E esse acorde aqui, eu gosto de colocar a nona também, que é a melodia.
Então, ó, a melodia já está ali esperando, ó. Larirotá. Então quer dizer, ó, eu provavelmente aprendi isso com a música, não sei se eu aprendi isso com a música do Chico Buarque, especificamente essa aqui, mas eu vi essa situação do diminuto auxiliar em algum lugar e eu percebi que soa legal e eu apliquei uma outra música que não tem esse acorde, né? Entendeu? Agora, é importante entender o princípio daquele movimento harmônico ali, daquela sequência de acordes ali, que é uma sequência que é o seguinte, é uma bordadura, ou seja, já é o próximo acorde, então ele entra para criar uma tensão e depois ele resolve. E quando você tem esse princípio, você consegue aplicar numa situação nova. É importante demais você pensar dessa forma, ok? Então, eu acho que foi tudo que eu tinha que falar aqui. Já falei sobre tudo, beleza? Não tem mais nada para falar. Tá legal? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.